Olá, queridos, seja a graça maravilhosa do Senhor Jesus sobre cada um de vocês. Hoje, terça-feira, continuamos a falar sobre a estratégia da pregação de Pedro, pontualmente falando sobre a fonte do milagre. O que levou à cura daquele paralítico, daquele coxo? Foi a vida de Pedro apenas? Foi a vida de João apenas? O que motivou aquele coxo dar um salto e glorificar a Deus? Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, encontramos lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo, Ele é o único que pode ser motivador de toda boa ação, de toda cura, de toda vida. A Ele, de fato, é a honra, a glória e o poder para todo sempre. Então, quando olhamos para o texto bíblico, que em Atos capítulo 13, verso 14 e 15, em que Pedro ele traz algumas sugestões, alguns adjetivos a respeito de Jesus, ele diz: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Então, quando olhamos para esse texto, encontramos aí, de fato, alguns adjetivos colocados, algumas frases colocadas por Pedro. Quando ele coloca aí santo e justo, encontramos também essa frase em Isaías 53 e 11, que ele é santo e é justo. Quando ele fala do príncipe da vida, também tem uma conexão lá em Atos 5 e 31 e Hebreus 2 e 10. Tudo isso está conectado e mostrando que Jesus, de fato, é o príncipe da vida, é aquele que pode restaurar e dar vida e dar sentido àquelas pessoas que não têm ainda vida e vida em abundância. Portanto, irmãos, quando olhamos mais à frente e entendemos aí que Pedro ele coloca como um sinônimo e o poder de tudo que aconteceu não era de fato vindo deles. Não era de fato vindo dele e de João, mas do próprio Senhor. Olha o que diz aí Atos 13, 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita como todos veem. Então Pedro aponta Jesus como autor e como consumador da fé. Encontramos também aí, lá em Hebreus 12 e 2, Pedro falando aí, desfazendo o escândalo da cruz com a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição que é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. E olha o que diz lá em Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Então Pedro ele traz argumento aí que leva os judeus que estavam no templo naquele momento a entenderem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus Cristo era o único que podia ressuscitar. Jesus Cristo era o único que podia dar vida e vida com abundância. E quando olhamos para Hebreus 12, 2, entendemos de fato que Jesus Cristo não só morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e se encontra à direita de Deus Pai, à direita do nosso maravilhoso Senhor. E John Piper ele traz um pensamento maravilhoso. Ele diz assim: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. A cruz é o poder de Deus. A cruz foi o local onde Cristo levou os nossos pecados. Foi o local onde Cristo deixou toda a nossa culpa cravada. Em Colossenses, por exemplo, encontramos um texto lá maravilhoso em que diz que Cristo pegou a cédula que nos condenava. Ele riscou, rasgou e colocou cravado lá na cruz do Calvário. Que você entenda neste dia
que diante da cruz você pode ser liberto, diante de Jesus você pode ser salvo, diante do sacrifício vicário de Jesus. Se você crer, confessar e acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você terá o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.